Olá, bem-vindos a mais um TTI Pod, uma série de vídeo e podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, em conjunto com os nossos principais fornecedores, com o objetivo de apresentar para o mercado novidades, novas tecnologias. E hoje eu tenho o prazer de indicar para vocês que nós teremos um episódio especial do nosso TTI Pod. Eu vou pedir mais uma vez para que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, sempre utilizando a hashtag TTIPod. E o que faz desse episódio especial? Primeiro, ele é o último dessa primeira temporada, o último que nós estamos gravando aqui no ano de 2023. E nós queríamos fazer algo muito especial, para poder, inclusive, agradecer a cada um de vocês que durante todo o ano acompanhou a nossa série de podcasts. E para torná-lo bem especial, nada mais especial do que trazer um convidado muito especial, que muitos de vocês conhecem. E nós temos o prazer de receber hoje o professor Newton Braga. Conhecido por autor, professor, escritor, acho que mentor de muitas das pessoas que hoje trabalham no mercado da eletrônica. Muita gente hoje que está assistindo o nosso podcast vai estar feliz de poder ouvi-lo, e para mim também é uma honra e um prazer recebê-lo, eu e o Paulo, para que a gente possa conversar coisas muito interessantes a respeito da nossa indústria. Professor Newton, muito prazer em conversar com o senhor pessoalmente agora e muito obrigado pela sua participação. Viu? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui conversando e aquela surpresa de sempre, né? Sempre encontrar gente que, uma época ou outra, acompanhou o trabalho da gente e até talvez tenha sido influenciado na sua carreira por mim, né? São 77 anos que eu tenho nesse mundo e eu ainda espero ficar muito tempo aqui, ajudando os que estão chegando agora, né? E é lógico, continuar satisfazendo aqueles que ainda me acompanham naquilo que eu faço. E olha, vou falar uma coisa, nós tivemos até o nosso bate-papo anteriormente, quando fala, me acompanha naquilo que eu faço, Paulo, não é pouco que ele faz não, não é pouco que faz não. A gente está aqui com uma série de publicações, eu vejo publicações aqui até em, não sei, é mandarim, né? Deve ser mandarim. Tem uma edição em sânscrito e uma edição também em javanês, que saiu junto com essa lá na China, né? Meu Deus do céu. Eu tenho eu sempre gostei de escrever, né? Eu comecei escrevendo no jornalzinho da escola, né? Certo? E de lá eu não parei mais. Eu tenho artigos publicados a partir de 1963. Olha só. Então vocês vejam que eu venho já de longe, certo? Eu tenho hoje mais de 180 livros publicados, livros técnicos, né? E mais de 20 mil artigos, né? Que vocês podem acessar, né? Lá no meu site, né? Cujo endereço eles colocam aí na imagem depois, né? Sim. Que eu tenho tanto em português como em espanhol e em inglês, né? Que ainda servem, né? Muitas escolas ainda usam esses textos nas suas aulas. Perfeito. Até na nossa conversa prévia, o professor havia comentado que existe até uma possibilidade de uma pessoa muito famosa no ramo da tecnologia ter acessado algum dos seus cursos, dos seus livros, né? Não tem muitos, já que até depois eu fiquei surpreso, né? Inclusive, um dos CEOs da TTI, né? Acompanhou as minhas publicações lá nos Estados Unidos, né? O Green Smith. Né? O Green Smith, da Mauser. Eu conversei com ele quando estive lá, eu já conheço o seu trabalho. Então, é gostoso a gente ouvir isso, né? De pessoas, e eu conheci, né, durante essa minha carreira, né, de mais de 60 anos no mundo de eletrônica, muitas pessoas influentes desse mundo, não só no Brasil como fora, né, como eu estava falando do Gurgel, o professor Zufo, que ainda é meu amigo, né, e temos aí pessoas influentes, né, eu conheci o Werner von Braun. Uau! Certo? Eu me lembro, eu era estudante ainda na escola Politécnica, ele visitou o Brasil, né, e
foi recrutar estudantes para colocar o homem na Lua, porque ele precisava de calculistas, né? Sim. E naquela época os computadores eles não tinham capacidade para fazer os cálculos necessários e não eram confiáveis. Então ele saiu pelo mundo como presidente da NASA para recrutar nas principais universidades do mundo estudantes que eram para conferir os cálculos. Olha só. Né? Eu quase fui, não estaria hoje aqui, né? Certo? Mas eu quase fui realmente. Seria hoje engenheiro aposentado da NASA, provavelmente. Né? Mas está muito bom aqui, eu gosto do que eu faço, né? Não. Eu tenho muitos amigos ainda nesse ramo da eletrônica. Olha, Legal. muito bacana, só para terminar essa introdução, mas a gente vê um histórico muito grande, uma série de publicações, né? O professor comentou muito bem, que já influenciou pessoas, deu aula, quantas pessoas e quantas tecnologias que nós estamos hoje dentro da TTI, até produtos que nós estamos vendendo, que tiveram uma influência direta ou indireta até de toda essa mentoria, todo esse trabalho, todo esse suporte, né? Mas quando a gente faz esse vínculo entre um histórico todo passado, a gente vê que nos últimos 40 anos, principalmente nos últimos 40 anos, a eletrônica em si, ela praticamente houve uma mudança absurda no mundo. A eletricidade, talvez há 100 anos atrás, 120 anos atrás, já começou a promover uma série de mudanças no que se convencionou hoje chamar de disruptivas na sociedade. Exatamente. Porque a gente começou a ter acesso a uma série de produtos, uma série de serviços que não eram possíveis antes, porque nós dependíamos antes da mão de obra, né, humana ou animal, para poder mover, transportar e tudo mais. Então, a eletricidade fez possível uma série de outras tecnologias. E agora, a miniaturização e a eletrônica, nos últimos 40 anos, aí sim criou uma sociedade totalmente diferente. A gente conversava pouco, é uma sociedade onde a gente não usa dinheiro, uma sociedade que a gente depende de aplicativo toda hora, certo, Paulo? Para pagar até o Zona Azul aqui, tem que usar o aplicativo. Então, como que o senhor, como parte integrante desse movimento, fazendo parte de forma direta, né? Direta dessa transformação, como que o senhor vê hoje o mundo atual e as possibilidades atuais que nós temos dentro da eletrônica? Olha, eu vou além de 40 anos atrás, porque eu também fui influenciado pelo que veio atrás de mim, né? E eu parto lá dos anos 30, né, com o Hugo Gernsback, por exemplo, que foi um grande também divulgador da tecnologia, né? Que nós tivemos a primeira disruptura justamente vinda dele, que foi a criação da válvula triodo, né? E eu tive uma experiência muito grande que eu conheci o sobrinho do Hugo Gernsback, que foi um dos responsáveis pela chegada da válvula triodo através do Lee De Forest. E me conta o sobrinho dele que o Lee De Forest, naquela época, a revista que o Hugo fazia, era uma revista chamada Radio Electronics, ele recebeu um jovem, um pesquisador, que ele tinha uma seção de patentes, né, na revista, com uma válvula. Eu descobri que colocando um terceiro eletrodo na válvula de diodo, ela passaria a amplificar os sinais. Mas isso aqui acho que não vale para nada, vale a pena publicar? O Gernsback colocou a mão na cabeça e falou, mas isso aqui vai revolucionar o mundo. E realmente foi a primeira grande disruptura que tornou possível o rádio. Certo? Graças à válvula, tanto que o Lee De Forest é considerado o pai da radiodifusão, pai da rádio falada, né? Porque o Marconi inventou a transmissão telegráfica, né? Sim. E também não havia amplificação na tecnologia do Marconi. E então, a partir daí, houve a primeira evolução da eletrônica, que foi a desempenho da válvula sendo gradativamente melhorado com novas tecnologias. Colocaram mais de uma grade, nós tivemos as válvulas miniaturizadas, né? Tanto que lá pelos anos 50 chegaram as microválvulas, que os russos inclusive se aproveitaram muito, né? Que eram válvulas que eram equivalentes em tamanho ao transistor de hoje, né? Só que tinha um problema, ainda tinha que ser aquecida, consumia muita energia e não tinha muita potência, e também não era tão eficiente, né? Então, tudo segue uma linha evolutiva que, se a gente coloca e faz uma análise no tempo, ela segue uma linha, vamos dizer, uma linha contínua. Mas sempre existem as disrupturas, como foi o caso da válvula triodo. A disruptura seguinte foi a do transistor.
E eu peguei essa disruptura, porque foi no ano que eu estava começando a me interessar, na época que eu estava começando a me interessar pela eletrônica. Até tem um episódio muito interessante, né? Quando surgiu o transistor, né? Foi uma revolução fantástica, né? Porque ele era pequenininho, ele não consumia energia, então ele permitiria pela primeira vez a produção de equipamentos portáteis eficientes, né? Quem não se lembra daquele rádio, o Spica, né? O Regência, que era um radinho portátil que todo mundo queria ter, Claro. né? Ele era tão valioso como o celular de hoje para nós, né? Todo mundo queria ter um, né? Principalmente para estar no estádio de futebol também. Não, é exatamente acompanhar a transmissão de rádio com um radinho no ouvido, nos anos 50, né? E eu me lembro que lá pelo final dos anos 50, quando eu era ainda bem jovem, né? Começava na eletrônica, apareceu um anúncio numa revista brasileira, uma publicação, que uma empresa francesa chamada Cisco, que tinha um escritório, assim como o de vocês aqui no Brasil, para vender componentes eletrônicos, estava vendendo o primeiro transistor comercial, o CK722. E eu reuni minhas economias, né, e fui lá de bonde, né, eu morava na Penha, pegava o bonde até a Praça da Sé, depois o ônibus até Santo Amaro. E lá vim eu com uma caixinha que tinha um transistor, e a caixinha tinha uma bula, que ela ensinava como usar. Certo? Então, essa foi uma grande disruptura, porque naquela época tudo passou a ser transistorizado. A disruptura seguinte veio com o advento do circuito integrado, né? Então, nós tivemos aí aquele engenheiro da Texas, né? O Jack Philby, que inventou o circuito integrado. Mas na realidade não é que ele inventou. A tecnologia do circuito integrado já estava sendo experimentada. Então já existiam, por exemplo, módulos híbridos, como a gente chama, né? O que ele fez foi uma disruptura no seguinte sentido, de colocar tudo aquilo num invólucro único. Né? E aí houve a mudança, né? Foi a época em que a Texas lançou as primeiras calculadoras, né? Quem não teve, e a HP também, quem não teve uma Texas, né? Ou uma TI ou uma HP, é verdade. Né? Certo que ia na escola de engenharia fazer os cálculozinhos, né? Nessa época, eu me lembro, chegou lá na escola politécnica o primeiro computador, e eu aprendi a programar, certo? Num /360 da IBM, aprendi a programar em Fortran, né? Ele ocupava um andar inteiro lá do cirquinho, né? O biênio da Politécnica, né? E a gente ia lá fazer programação. E era um computador que não tem 1/100º da capacidade do nosso celular de hoje. É verdade. Né? Então essa foi outra disruptura. E nós chegamos então depois em seguida à época do microcontrolador, do microprocessador, em que nós estamos hoje passando, e que é um avanço extraordinário. E nós estamos nos aproximando de uma nova disruptura. Isso aí é meio complicado, porque se vocês pegam a literatura técnica ao longo desses últimos 100 anos, por exemplo, vocês verificam que todo mundo tentava prever o que ia acontecer no futuro, que é o tema nosso de hoje aqui, né? O que vai acontecer no futuro, né? Mas ninguém contava com as disrupturas. Sim. Então muita gente se enganava, né? O Gernsback, por exemplo, ele achava que os carros iriam sumir e tudo seria avião voando dentro da cidade. Não aconteceu, né? Ele até brincava que no futuro vão ter tantos carros circulando nesse momento, certo? Que as crianças não vão nascer com pernas, vão nascer com rodas. Certo? Ele até brincava com esse tema, né? Hoje a gente fala o seguinte, que as crianças vão nascer com 2 dedos e um celular, né? Porque... Exatamente. É isso. É necessário, né? Certo? Eles vão ter aí só praticamente esse movimento, né? Para mexer com a tecnologia. Mas a gente está se aproximando da disruptura. Então, realmente, estando hoje aqui com vocês, eu penso no passado, em toda essa sequência em que a gente tem os degraus, aparecimento da válvula, aparecimento do transistor, aparecimento do circuito integrado. E agora? O que vem? Né? 2 pontos me chamam a atenção em relação a essa disruptura que vem a seguir. O primeiro é a optoeletrônica. Nós estamos chegando no início da exploração das faixas que a gente chama das ondas T,
as ondas de terahertz. Né? O que acontece? As ondas de rádio, elas começam a desaparecer e dar origem a um tipo de onda eletromagnética também, mas que tem um comportamento diferente, tem um comportamento óptico. As ondas as ondas de terahertz ou ondas T. Né? Essas ondas, elas vão exigir uma tecnologia de chip totalmente diferente. Nós já temos aí os chips ópticos, porque a luz se propaga muito mais rapidamente do que a eletricidade dentro de um chip. Talvez muitos não saibam, aqueles que não são assim tantos da tecnologia. Você sabe qual que é a velocidade da corrente elétrica num chip de silício? Por favor. É da ordem de 2 centímetros por segundo. Tá. É muito pouco, não é a velocidade da luz. A velocidade da luz é a propagação, mas a velocidade da corrente em si é muito baixa. Então nós estamos chegando numa limitação de frequência para os chips que é dada pelo tamanho dele. Está chegando um momento em que as dimensões do chip vão influir na velocidade. Nós já estamos naquelas tecnologias dos nanômetros, né? Que vai diminuindo, mas tem um limite. O limite é o tamanho do átomo. E na hora que a gente chega no tamanho do átomo, começa a mudar tudo. Então, por exemplo, os celulares da geração 6, certo? Do 6G, o Wi-Fi 7, eles já vão ter uma tecnologia disruptiva, certo? Eles não vão ter antenas, eles vão ter espelhos, porque a onda tem comportamento óptico. Eles vão ter lentes em lugar de antenas. Vai começar a mudar a coisa. Sim. E a luz não atravessa a parede com a mesma facilidade que a onda. Então você vai ter a dificuldade, por exemplo, num servidor óptico dentro da sua casa, ele não vai servir de cômodo a cômodo. Você vai ter que usar o quê? Retransmissores auxiliares, que vão ser as lâmpadas no teto e coisas semelhantes. Isso começa a mudar. Né? Quer dizer, desculpa até eu interromper, mas veja só, quando a gente fala hoje nessa questão do IoT, da internet das coisas, onde nós vamos começar a colocar on-grid uma série de produtos que nós temos hoje dentro dos escritórios, dentro das casas, que estão totalmente off-grid, estão totalmente desligados. Então, o professor está dando um exemplo incrível aí, Paulo, da questão até das lâmpadas, né? Exatamente. Elas vão se tornar inteligentíssimas. Não só as lâmpadas, né? Hoje, né? Tudo vai ser inteligente, até o pé de alface, né? Já vai existir o IoT do pé de alface. Por quê? As fazendas já estão colocando chips nos vegetais para controlar o crescimento. E transmite isso para uma central de processamento. A ideia do IoT, ela é bem antiga, né? O Hugo Gernsback já previa isso, né? Ele publicou numa revista dos anos 40, certo? Um transmissorzinho a válvula, que tinha um sensor que detetava a aproximação de carros. E a vaca, quando escapava e entrava na rodovia, tinha lá uma lâmpada que começava a piscar, para sinalizar que tinha uma vaca na pista. Então, é a IoT das vacas, né? Não é, certo? A eletrônica, então você vê que isso vem de longe a ideia. Mas hoje nós estamos implantando isso. Certo? Os chips, né? Se a gente pega a tecnologia LoRa e outras que permitem você, com pouca energia, atingir distâncias muito grandes, você já pode colocar, certo, a comunicação sem fio em qualquer coisa. Tudo vai ser conectado no futuro. E essa interconexão das coisas vai exigir tecnologias apropriadas. Né? Velocidade de processamento, quantidade de informação transmitida, né? Você sabe, o teorema de Shannon diz que se você aumenta a quantidade de dados que você vai transmitir, você precisa ter o quê? Mais potência, né? E maior largura de banda também, né? Sim, E você não pode aumentar as duas ao mesmo tempo. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, as tecnologias hoje, elas conseguem fazer isso utilizando comprimentos de ondas mais curtos. Então, é aí que vão entrar novas áreas do espectro exploradas. Então, nós já estamos tendo uma primeira disruptura, né, que é a utilização das ondas T. O teu celular, né, quando você mexe com o teu celular, né, o celular do 6G, a anteninha dele, ela vai ser um microespelho que vai procurar aqui dentro onde está o transmissor e vai virar para o lado dele. Você não vai perceber, se faz esse movimento, se está naquela lâmpada, a anteninha vira automaticamente para procurar o sinal.
Olha só. E esse vai ser, né? E não é só isso, né? Nós estamos passando também por uma disruptura da eletrônica, que é, antigamente, o rádio estava longe de vocês. Dentro de uma casa, nos anos 40, só o senhor dono da casa tinha permissão de virar o botãozinho. E a criança não chegava perto, não. Certo? Depois foi começando a se tornar acessível, cada vez mais perto. Hoje, a eletrônica está no celular, já está pertinho de vocês. Mas ela está começando a entrar no corpo humano. Né? Uma das coisas que falam, né, que chegaram a comentar, vão implantar chip em você, como é que vai ser isso, né? Hoje, eu trabalhei em pesquisa na Escola Paulista de Medicina em inteligência artificial nos anos 70. Nós tentávamos desenvolver lá um neurobiônio, que era um neurônio eletrônico, porque a gente queria montar redes neurais. Né? E é lógico, trabalhei um tempo, fizemos um bom avanço, né? Mas isso aí avançou muito até os nossos dias. Então nós temos aí a outra disruptura, que é a inteligência artificial. E de repente, a inteligência artificial ainda não se comunica com o nosso cérebro diretamente. Não existe ainda uma eletrônica. Por quê? Ainda não se conseguiu decodificar os sinais que circulam no cérebro quando nós estamos pensando. Nós conseguimos pegar sinais gerais, que são sinais que detectam o funcionamento de áreas do cérebro. Então é possível saber, por exemplo, quando você está estressado, quando você está com sono, quando você está concentrado, mas esse não está indo muito além disso. Mas nós estamos começando a ter uma disruptura. Essa semana mesmo anunciou-se, né, que já é possível você implantar um chip no cérebro da pessoa com 256 microsensores que conseguem detectar 256 bits, vamos dizer, de informações codificadas do cérebro. E eles conseguiram fazer isso implantando o chip na região do teu cérebro que processa a voz. Tá. Resultado, eles conseguiram fazer uma interface que consegue saber a palavra, consegue decodificar a palavra que você fala ou que você vai falar. Então você pensa na palavra, você não consegue falar porque você tem uma deficiência, certo, de fala. No entanto, o chip decodifica e sintetiza aquela fala para você. Que coisa, hein? E a partir da fala vai chegar o dia que eles vão decodificar as ideias. E aí o comportamento inverso, como é que fica? Então, começando nessa disruptura que a gente vai ter, o que será que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos em termos de interface, né? Homem-máquina, sem fio. O homem vai fazer parte da internet das coisas, né? Eu até brinco, né, que no futuro você vai implantar um chip no vasinho de flores, né? Aí no dia do aniversário da tua esposa você dá de presente para ela, né? Ela muito feliz, coloca na janela da cozinha, né? E aquele vasinho com aquela flor tem uma interface com o teu cérebro, um chipzinho que você tem, porque já foi implantado. Aí um dia você sai feliz do serviço, indo para casa, e você recebe uma mensagem da sua plantinha diretamente para o teu cérebro. Vai com calma hoje que a tua esposa está nervosa. Então você vai ver a que ponto vai chegar essa interação que a gente vai ter com o mundo físico, utilizando a tecnologia, né? Será que vai acontecer isso mesmo? É uma coisa que eu estou deixando em aberto, né? Esse vídeo vai ficar para a história. Mas posso falar uma coisa, assim, um depoimento, até um testemunho mesmo pessoal. Eu acho que essa disrupção, ela muitas vezes, ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo em estágios e a gente não vai percebendo. Então, por exemplo, eu vejo hoje pessoas do meu relacionamento que sofrem de diabetes, por exemplo, que já tem uma ferramentazinha, uma pastilhazinha, na verdade, que é um chipzinho que é aplicado, fica 14 dias, acho que 2 semanas no corpo da pessoa, e a pessoa com um celular acaba acionando e ele já começa a detectar como que está o seu nível de insulina. E eu vi, por exemplo... E é automático, automático. Né? E eu vi nos Estados Unidos, inclusive,
quando eu morei lá, pessoas que já estavam introduzindo bombas de insulina dentro do corpo. Então era um sistema totalmente automático, onde a pessoa acaba medindo se está precisando de insulina, automaticamente a bomba já avisa um sensorzinho para começar a liberar algumas quantidades da insulina na corrente sanguínea. Eu tenho o meu smartwatch, que hoje muitas pessoas estão utilizando. Vai ser obrigatório, mas logo vai ser um chip, né? Exatamente. O que acontece aqui? Muitas vezes eu estou no escritório ou nas minhas atividades normais, eu recebo um alerta, ele começa a apitar. E aí quando eu tenho um aplicativo que ele fala, olha, parece que nesse momento você está um pouco mais estressado. Você precisa levantar, andar, caminhe, por favor, alguns passos. Quer dizer, já começa a existir esse controle, certo? Já existe um carro, um veículo, por exemplo, inclusive eu tive uma experiência com uma pessoa que pegou um carro desse. Ele alugou um carro para fazer uma viagem, ele saiu com o carro e ele fez lá 2 ou 3 ultrapassagens que o sistema inteligente do carro detectou. Tá. Certo? Quando ele chegou e fez a 3ª ultrapassagem, assim, um pouquinho mais arriscada, certo, veio a mensagem do carro: olha, recomendo que você dê uma paradinha e descanse, porque você está estressado e você pode sofrer um acidente. Entendi. Eu até brinco, né, mudando um pouquinho também, eu falei já isso até em algumas palestras que eu fiz. No futuro, você vai fazer um plano de saúde e aí você entra lá na empresa, assina os contratos, né, verifica que já tem alguma doença anterior, né? E aí ele fala assim, terminou tudo, o atendente vai naquela salinha que nós vamos te aplicar uma injeção com um chip que vai ficar circulando, é um nanorobô que vai ficar no seu sistema circulatório. Esse robô vai detectar nível de açúcar, vai detectar pressão, vai detectar temperatura, vai verificar se você tem alguma obstrução de vasos. Enfim, ele vai monitorar a tua saúde. Né? Tudo bem, você vai lá, toma a injeção, injeta um nanorobô, né? E aí você sai feliz de lá. Né? Tudo bem, alguns dias depois você está caminhando na rua, né? Você de repente leva um susto, para uma ambulância do teu lado, desce 2 enfermeiros parrudos, te agarram, te jogam na caca. Ué, mas o que foi que houve comigo, né? Não, é que o teu sistema detectou que você daqui 2 horas vai ter um infarto. Uau! Ele já se comunicou, certo? Via Bluetooth com o teu celular. O teu celular já avisou o teu plano de saúde. Teu plano de saúde já disponibilizou um médico que vai pôr uma safena, porque ele já sabe onde é. E ele está te esperando já na sala de operação. Você vai ter... E o cara é jogado na máquina e vai embora. E ele é atendido antes de ter um infarto. Tá. Olha só. Você já pensou? De repente, hoje nós já temos os chips, né, que monitoram o teu estado, como ele falou, e liberam um medicamento no momento oportuno. Né? Essas são as disrupturas que eu vejo próximas, que é a entrada da tecnologia eletrônica no nosso corpo. Entendi. E o interfaceamento também inteligente da gente, certo? Com certos dispositivos, né? Você já tem, né? O MIT já tem aquela cadeira de rodas, né? Em que o tetraplégico, que não tem movimento nenhum, consegue fazer certas atividades através do pensamento, né? Eles detectam as ideias, não as ideias, mas as regiões do cérebro que podem ser acionadas voluntariamente pela pessoa. E ela treina. Então ela consegue controlar uma cadeira de rodas, controlar um braço mecânico, coisas semelhantes. Né? Fantástica. Essa é uma delas. Uau. Não, então é legal isso que a gente falou aqui, porque acaba confirmando assim, alguns futuristas, né, que falam aí sobre a expectativa de vida do homem, né, de passar de 100 anos, 150 anos, e a gente está vendo isso, né, porque um caso de um sensor desse que a pessoa ali naquele momento poderia falecer, você já está prevenindo, né, então você vai ter uma prevenção ali do óbito, vamos dizer assim, né, e fora a questão também do bem-estar em pessoas aí que tem o problema de fala, né, de a pessoa que não fala poder se expressar através do pensamento, se locomover, né.
através do pensamento. E levando isso para o nosso lado aqui da indústria, né, da tecnologia também, muito em breve, certas coisas a pessoa não vai precisar digitar, fazer, ele vai pensar e já vai imaginar, né, e as coisas já vão acontecer. Poxa, eu preciso fazer um relatório, eu preciso apresentar tal coisa. Você já gera aquilo e o computador, o IoT ali já vai fazer isso por você, né? Paulo, se você me permite, desculpa até interromper, até fazer esse link. O professor estava comentando sobre essa questão dessa capacidade preditiva, porque o nanorobô entra no circuito do corpo humano, consegue fazer uma série de inter-relações e fala, olha, esse cara daqui a 2 horas é bem provável, 95% ele vai ter um infarto, nós precisamos agir. E quando a gente fala nessa capacidade de análise de macrodados, são terabytes e terabytes de dados que precisam ser correlacionados. A gente começa a mover para um outro estágio de disrupção, que o professor nos anos 70 já começou a brincar, que é a chamada inteligência artificial. A gente tem relatórios mostrando que a inteligência artificial, a capacidade da chamada inteligência artificial neural, vamos chamar assim, né? Tenta simular um pouco a mente do ser humano e entender. Ela é uma coisa absurda o que ela pode causar e transformar todas essas perspectivas que nós estamos falando numa realidade, né? Exatamente, essa é outra disruptura que a gente vai ter, né? Porque a gente verifica, né? Eu até naquela época em que eu fiz pesquisa sobre esse assunto, né? É o seguinte, nós temos hoje 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Teoricamente, a nossa capacidade de processamento, ela estaria limitada a 100 gigabytes, teoricamente. Mas há algumas disrupturas que estão ocorrendo nesse campo da inteligência artificial que envolve aí um outro assunto que vai mudar tudo, que é a eletrônica quântica. Né? Eu me lembro, eu estudei com 3 grandes físicos quânticos, César Lattes, né? Estudei com o Mário Schoenberg e com o José Goldenberg, né? E eles falavam coisas lá que eu pensava comigo lá nos anos 70 que isso aí vai ser muito difícil acontecer. Mas eu estou vendo que eles tinham razão em algumas coisas, né? A física quântica, ela não é determinista, ela é probabilística. E aí começam a ocorrer algumas coisas muito estranhas, inclusive em dispositivos eletrônicos quânticos que já estão surgindo. Nós temos o diodo túnel, nós temos aí sensores quânticos já entrando em funcionamento, né? A TTI já deve ter à venda alguns componentes quânticos nessas alturas, né? Certo? E eu até brinco com o pessoal que está entrando no mundo da eletrônica, pessoal tem que aprender física quântica. Eu falei, professor, você está louco, né? E é só um detalhe, viu? Como eu sou um amante de física quântica, já comentei isso, procuro sempre estar lendo a respeito e também assistindo muitos programas a respeito. E tem um postulado que eu tenho um amigo que é físico lá da USP, ele fala o seguinte: a pessoa que fala que conhece física quântica é porque realmente não conhece nada, né? Porque é uma coisa assim tão absurda, é tão absurdo que a gente todo tempo está tentando absorver mais informação, a gente só sabe que aquilo funciona, que aquilo é real, mas dizer como que a gente pode entender, porque o fato de você não ter determinismo nenhum a respeito de nada, nem de posição de eletrodo, a gente começa a questionar a nossa própria realidade. Será que nós estamos aqui de verdade? Não, mas exatamente, né? É aquele negócio que o Heisenberg fala, de repente você pensa que sabe da física quântica aqui, mas você não está aqui, a probabilidade é que você esteja em outro lugar e não saiba nada. Então, é mais ou menos isso. Eu falo, né, que o problema da física quântica é o seguinte: se você analisar o fenômeno em si, pontual, o fenômeno localizado, a probabilidade de que ele ocorra não existe, é muito pequena, né? Mas é que nós formamos um todo, né? E à medida que a quantidade de elementos em que você aplica aquele princípio aumenta, torna-se mais fácil ele caminhar para a parte determinística da coisa. Então a própria física quântica tem um determinismo que é dado pela quantidade. Então em escala micro ela é probabilística, mas em escala macro ela é determinista. É difícil entender um pouco isso, né? Mas aí que entra, inclusive, alguns fenômenos que vão ocorrer
que vão levar a nova indústria da eletrônica, a eletrônica quântica, que vão levar a um novo comportamento, né? Que começa lá também pelos anos 70. E eu me lembro que naquela época a gente ficou assustado, né? Quando eu estudava ainda física quântica no Instituto de Física da USP, que eu fiz física na USP também, né? E o professor falava, olha, descobriram que o nosso cérebro, nas junções dos neurônios, nas sinapses, existem estruturas que nunca ninguém soube dizer para que elas servem, mas elas influem na propagação dos sinais. E a solução só veio bem recentemente. Essas estruturas são estruturas que, ao que parece, elas fazem a computação quântica. Então, de repente, essas estruturas, você sabe que o nosso universo físico aqui tem 3 dimensões, né? Sim. Certo? Quarta com o tempo. Com o tempo. 4 com o tempo. São 3 eixos apenas. Mas lá o Hawkins, né? O nosso grande físico, né? Sim. Ele, pelas equações, né? Eu aprendi isso, inclusive, lá na física. Quando você desenvolve a equação que descreve um fenômeno atômico em escala micro, começam a aparecer variáveis que não correspondem às 3 dimensões nossas, mas outras. E a gente sabe hoje que são 10 essas variáveis, né? Sim. Então, o nosso mundo, na realidade, tem 10 dimensões. Quando formou-se o universo, só 3 se expandiram. Então, eu estou aqui com vocês num universo de 3 dimensões. Mas dentro da matéria estão as outras. Escondidinhas. Escondidinhas. E existem alguns pontos, alguns instantes em que elas se manifestam. Então é o caso da computação quântica que a gente começa a usar, dos fenômenos quânticos que ocorrem, por exemplo, numa junção de Josephson, certo? Que lá você tem lá os elétrons, as cargas que passam de um lado para o outro, conseguem fazer esse trajeto pela 4ª dimensão, vamos dizer, né? Então a gente tem aí os fenômenos que são aproveitados, começam a ser entendidos e aproveitados. O que estariam fazendo essas estruturas quânticas no nosso cérebro? Será que são elas que dão a nós essa capacidade de ter um processamento que não é condizente com a quantidade de neurônios que nós temos? Eu vou até um pouco mais além nessa indagação. Será que estas 7 dimensões que nós não vemos talvez não tenham maior influência sobre a nossa realidade, a nossa vida, do que aquilo que nós estamos vendo? Exatamente. Tanto que eu escrevi um livro, certo? Que é justamente esse aqui, ó. Essa é a edição russa dele. Certo? Os russos são loucos por esses assuntos, né? Eu sei que quando eu publiquei esse livro nos Estados Unidos, né? Que é Projetos Eletrônicos da Outra Dimensão. Uau! Eu descrevi nesse livro projetos que não que atestassem fenômenos paranormais, mas que eram ferramentas para se pesquisar alguns fenômenos. E muitos dos fenômenos que eu descrevia lá se tornaram realidade. Um deles é a rabidomancia, aquele negócio de usar a forquilha para detectar água. Na realidade, aquilo lá é um princípio, certo, físico bem conhecido, né? Que é a gravimetria hoje. Né? E existem pesquisas agora, tanto que a Universidade de Harvard ela criou um departamento para estudar fenômenos paranormais. E alguns estão sendo explicados justamente pela física quântica. Né? E um deles é esse, né? Da capacidade do nosso cérebro em, de repente, inferir coisas que a gente julga que sejam paranormais. É o caso da transmissão de pensamento, é a pré-cognição, né? De você eventualmente ter aí uma percepção extrasensorial. Entendi. Né? E tem um caso interessante, eu brinco até. Quantas vezes vocês estão andando na rua à noite sozinhos, com medo, né? E de repente sentem que do seu lado está caminhando alguém e não tem ninguém. Certo? Tomem cuidado porque pode ter alguém realmente. Os alunos falavam, né, que quando eles assistiam a aula eles não dormiam a noite depois, né? Ficavam assustados, certo? Principalmente as alunas, né, que são às vezes tinha alunas às vezes de mais idade. Professor, eu não vou fazer mais seu curso, tenho medo. Né? Mas realmente pode ser que aí nós tenhamos, né, explicações para certos fenômenos. Porque a física quântica, vocês sabem que ela não tem nas outras dimensões, a dimensão espaço-tempo não existe lá. Então, podem ocorrer determinadas
interações no nosso cérebro, talvez com uma realidade quântica, que não é nossa, né? E a eletrônica, eu acho que vai ser, certo, a tecnologia do futuro que vai nos colocar em contato com isso. Com certeza. Né? Logo, logo a gente vai ter o chipzinho quântico aí no nosso celular, né? Eu vou comentar uma coisa, viu? Se a gente ficar, nós vamos ficar aqui acho que um dia conversando, porque esse é um assunto que para mim... fascinante. Quando eu faço palestra ou live, o pessoal não quer terminar. Não, porque ele é... Eu vejo aí o seu tempo, como é que... Não, mas nós estamos bem de tempo. Então vamos embora. A questão aqui é a seguinte, eu acredito totalmente nisso, eu sou um cara, como eu falei, eu sou um amante do tema. Quando a gente estuda a física quântica, eu conversei com pessoas que falam assim, mas isso é besteira, imagina, isso é um absurdo, é tão absurdo que isso aí é uma mentira. Eu falo, só que esse absurdo permite que você hoje tenha seu celular, permite que você use o Waze, tenha o seu GPS, exatamente. Porque na verdade são os postulados da teoria quântica que estão sendo aplicados na nossa realidade, transformando o mundo que a gente vive, né? Mas assim, o que a gente poderia falar assim, pra gente entender? Poxa, nós falamos de temas incríveis. Falamos dessa evolução histórica da eletrônica, né? Desde as válvulas, falamos do transistor, falamos do CI, estamos falando agora desses nanoprocessadores, falamos de saúde, falamos de aplicabilidade dela no IoT, na questão de que todos os objetos hoje que estão até... vegetal, daqui a pouco vai ter um processadorzinho ligado para poder se comunicar. Então nós estamos falando de transformação. Chegamos na questão do homem ciborgue, o homem híbrido, que vai estar com partes e peças dentro de si, comunicando. Falamos da inteligência artificial, mas a gente tem uma questão que, como eu falei, essa disrupção está acontecendo em etapas, ela vai aos poucos, quando você perceber ela já ocorreu, né? Mas o que acontece? A gente hoje, no Brasil especificamente, professor Newton e eu particularmente comecei minha carreira dentro da eletrônica há 45 anos atrás, lá na Santa Ifigênia, né? E a gente me lembra das lojas que haviam ali, das vendas, dos componentes, como eles foram mudando ao longo do tempo. E aí a indústria eletrônica do Brasil, ela acompanhou parte dessa evolução e agora ela se vê num momento, talvez, de buscar também essa disrupção, né? Então eu gostaria de aproveitar, assim, esse tempo que a gente tem agora para poder falar, tentando fazer um resumo. A gente teve um ano muito difícil na eletrônica, sabido, a ABINE soltou relatórios aí mostrando uma queda bastante expressiva em todos os setores da eletrônica do ano de 2023, e há uma perspectiva, mais de 59% das empresas hoje ligadas à ABINE, é uma estatística que eles publicaram recentemente, acreditam que o ano que vem vai ser um ano melhor. Eles não têm muito elementos para dizer o porquê, mas é aquela coisa do brasileiro otimista. Não, é a esperança. Esperança, né? Sim. Outros 30 e tantos % dizem que assim, vai ser igual esse ano. E só 9% na estatística dessa pesquisa falam que o ano que vem vai ser um ano inferior. Como é que o professor vê, vamos dizer assim, a projeção da indústria eletrônica naquilo que está acontecendo, fusões, vendas, empresas que estão vindo, outras estão saindo? Como o professor vê? Eu sei que é muito difícil prever o futuro, mas assim, quais são os principais direcionadores que o professor vê para a indústria eletrônica para o ano que vem? Olha, eu sou otimista, né? Mas eu vejo que aquelas indústrias que vão se dar bem, vão existir ramos que vão se dar bem, que são aqueles ramos que vão ter a capacidade de enxergar um pouco as transformações. Então, por exemplo, o Brasil tem um potencial muito grande no mundo agro. Eu acho que esse vai ser um ramo bom. No aeroespacial eu também vejo uma perspectiva boa, né? E vejo também no mundo médico e no mundo que tem a ligação direta com o conforto das pessoas, do mundo fitness, por exemplo, né? Então, as empresas que dirigirem seus esforços com produtos para essas áreas, eu acho que elas vão se dar bem, né? Então, tudo depende de quem está nessa cabeça dessas empresas, saber criar produtos específicos que atendam esse tipo específico de consumidor. Porque hoje, por exemplo, para o Brasil é um pouco difícil você pensar na industrialização do componente em si. Mas você pode trabalhar com a tecnologia. E aí você pode vender a tecnologia. E nós temos potencial para isso,
né? Então, entra aí uma coisa importante que é a criatividade, também a inovação. Sim. Então, vão ter sucesso nesse mundo aqui do Brasil, em termos de tecnologia, as empresas que forem inovativas. E eu tenho muita esperança nisso, porque o brasileiro sempre teve jogo de cintura, né? É o cara que sabe resolver problemas inesperados, né? E ele, tenho certeza que vai aparecer muita gente na cabeça de empresas que vão saber manusear essa situação e vão contornar os problemas que nós tivemos no passado e talvez sair até fortalecido aí no futuro, né? É saber o caminho que tem que tomar. Eu acho que é aí que nós vamos ter a possibilidade de ter um ano melhor o ano que vem, né? Vendendo mais componentes, tendo mais produtos e tendo uma tecnologia avançada o suficiente para absorver isso. E mais do que isso, não tentar exportar o componente básico, sim, mas a tecnologia. Então eu acho isso importante, né? Nós temos que usar todo esse conhecimento acumulado para poder fazer também essa disrupção no processo. Na inovação, eu gosto quando o professor fala de ser inovador, né? E inovador é ser, muitas vezes, reinventar processos. E nós, TTI, estamos aqui no Brasil, um dos nossos grandes desafios é mudar um paradigma que muitas vezes o comprador, né, do produto, o comprador do componente tem, que é a ideia de ver somente o preço peça. Eu só quero saber do preço peça, eu quero pagar o preço peça mais baixo possível. Só que aí ele paga o preço peça baixo e compra tanto material e depois ele usa parte desse material, o restante vai embora, joga fora, e é o custo de aquisição que acaba elevando. Esse é o nosso desafio, todo dia, certo? Isso. Conversar. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, sempre, quando falo em aulas, em desenvolvimento de produtos, né? Que o produto que você vai colocar no mercado não é a soma do preço das peças. É muito mais que isso. É isso aí. Certo? Você não está vendendo componentes, você está vendendo tecnologia. É isso aí. Né? Se você somar, é a mesma coisa eu querer, certo? Avaliar quanto que é o valor do meu corpo. Se eu vou pensar que ele tem aí tantos litros de água, tem 2 quilos de carbono e menos de 100 gramas de todos os outros elementos. Quanto que vale isso no mercado? Nada. Mas na hora que eu junto tudo isso para fazer o meu corpo, aí entra o que é a tecnologia, aquilo que eu conheço, aquilo que eu posso fazer e tudo mais. E eu acho que isso tem que ser uma mentalidade também a ser imaginada quando você vai projetar um produto e está pensando somente no custo das peças. Não é, você está vendendo tecnologia. Se fosse assim, pensar em quanto de silício tem nesse celular, quanto que ele vale? Quanto que você compra? Quanto custa no mercado aí 200 gramas de silício? Provavelmente muito menos do que... infinitamente menos do que o preço do celular. Exatamente. Você não está vendendo silício, você está vendendo uma tecnologia. Sim. Né? Então eu acho que isso é uma mentalidade que tem que ser passada não apenas para quem desenvolve um produto de alta tecnologia e vai vender a tecnologia, mas também pelo cliente, né? Que ele está pagando por tecnologia, né? Sem dúvida. Tem que pensar nisso, né? Quando você compra um produto, não é o seu produto, você compra tecnologia, você compra suporte. Exatamente. Certo? Então tem que comprar, tem que pensar tudo isso, né? Então, reza a lenda que quando o fundador da nossa empresa, Paul Andrews, foi apresentado ao Warren Buffett, porque... lá em Fort Worth. Exatamente. Onde o leste termina e o oeste começa. Exatamente. E aí eu ouvi essa história de que o Warren Buffett perguntou para ele o que faz a sua empresa, né? E ele pegou e falou, olha, nossa empresa, eu mexo com tecnologia. E quando falou isso, o Warren Buffett o cumprimentou e falou, olha, prazer conhecê-lo, mas eu não compro empresa de tecnologia. E foi embora. E ele ficou muito frustrado, porque falou, puxa vida, né? Me preparei para esse encontro, acreditei que eu ia falar alguma coisa aqui, né? E passado alguns meses depois, num outro encontro, em que ele teve a oportunidade de estar junto com o Warren Buffett outra vez, ele teria dito para ele, olha, eu queria pedir desculpa, nós nos conhecemos há um tempo atrás, e eu falei para o senhor que eu trabalhava com tecnologia, me equivoquei.
E aí o Warren Buffett falou assim, por quê? Ele falou, não, porque a minha empresa não é de tecnologia, eu tenho uma empresa de serviços. Eu presto serviços de distribuição de componentes eletrônicos. Exatamente. E quando ele falou isso, o Warren Buffett cumprimentou, fez mais algumas perguntas e falou, meus advogados vão procurar você, e isso virou uma realidade até hoje, né? Então, assim, a gente tem a TTI, a TTI aqui no Brasil, a gente tem efetivamente essa consciência de que nós somos prestadores de serviços, nós somos enablers, como o pessoal gosta de falar em inglês. Nós estamos possibilitando ao cliente uma série de vantagens competitivas. A gente tem o desafio da nossa equipe de sempre apresentar para os nossos clientes, os nossos parceiros, o menor custo de aquisição, a gente quebra as quantidades mínimas, a gente faz programas de gerenciamento de estoque, de forma que o cliente não tenha que ficar jogando material fora, que só compre aquilo que realmente ele vai precisar, na hora que ele vai precisar, no tempo, na quantidade e no local que ele vai precisar. A gente veio para o Brasil há 3 anos atrás, professor Newton, como eu já expliquei na nossa conversa prévia, viemos para poder implantar essa proposta de valor. Então, começamos com um depósito aqui, já estamos agora, inaugurando agora em janeiro, o nosso segundo depósito em Santa Catarina. Então, assim, tudo isso no sentido de maximizar serviço e podermos realmente ser facilitadores dessa indústria para que todas essas coisas maravilhosas que nós conversamos aqui nessa quase 1 hora de conversa se tornem possíveis, né? Eu acho que a gente está quase chegando no fim, né? Não, eu acho que nós chegamos no fim, não. Nós vamos ter um break, porque com certeza esse bate-papo vai exigir uma segunda edição e nós vamos começar de novo na segunda temporada de 2024. Podem me chamar, né? Vai ser um prazer. Eu, mais uma vez, gostaria de, em nome da TTI Brasil, agradecer. Isso foi um prazer para mim. Quem saiu beneficiado fomos nós. Eu também. Quem está nos escutando, porque isso daqui a gente vai compartilhar para muita gente. Sim. Foi uma honra. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela história, né? Obrigado. E outra coisa, não pelo passado, mas pelo presente, porque o professor Newton continua extremamente atuante. Vocês podem encontrar aqui na revista Mecatrônica, na INCB, eletrônica. As que nós fazemos, né? E olha, brincadeira, livros, projetos e experiências no CMOS. É assim, impressionante, uma pessoa, é uma honra e é uma inspiração pra gente. É um incentivo. Temos que continuar produzindo, sempre é possível produzir, e o conhecimento assim, tem que ser compartilhado. Então, todos nós, aqui eu falo por mim, vamos sair maior desse encontro do que eu entrei, mas muito maior, muito mais engrandecido. Eu quero pedir para vocês que vocês, por favor, compartilhem esse conteúdo usando a hashtag TTIPod. Eu vou pedir para colocar na tela também os contatos do professor Newton Braga. Nós temos aqui o Instituto Newton Braga, aqui está o e-mail, inclusive tem até um MX que está em espanhol. Nós temos 3 sites. Perfeito. Um em português, um em espanhol e um em inglês. O MX porque é sediado no México, né? Perfeito. E o inglês é .com, né? E o do Brasil, tem o meu nome, né? Não. E INCB é Instituto Newton C. Braga. Nós fazemos livros, nós temos lá a nossa livraria até. Tem muitos livros para download, né? Sim. E temos as nossas revistas, né? A revista Mecatrônica e a revista do INCB. Do Instituto INCB. Essa daqui é uma revista mais avançada e a Mecatrônica é uma revista de iniciação. Olha só. Eu deixo aqui meu agradecimento à TTI, completando inclusive com as palavras de um dos sócios do Warren Buffett. Eu me espelho muito no Warren Buffett, né? Porque ele tem uma idade maior que a minha e continua nativa. Eu espero chegar na idade dele com o mesmo entusiasmo, ensinando os outros, né? Eu já estou aqui nos meus 77 anos, né? Mas estou se sentindo assim bem para fazer muita coisa ainda, passar para o jovem a experiência da gente, ensinar um pouco de inovação, que eu acho que isso é uma palavra importante, né? E um dos sócios lá do Warren Buffett, que é o Bill Gates, ele falava o seguinte, ele escreveu um livro fantástico chamado A Estrada do Futuro, né? Que eu sei que muita gente aqui comenta aqui que já está confirmando que já leu, né? Sim. Em que ele falava que a mercadoria mais valiosa depois do ano 2000, do século 21, vai ser o conhecimento. Né? Então, não basta você ter uma boa ideia, você inovativo,
Você tem que pensar em ter o conhecimento para colocá-la em prática. Isso é muito importante, né? Manter-se atualizado, manter-se informado sobre novos componentes. O que a TTI está lançando agora que eu posso usar? Sim. Né? Isso é muito importante, estar ligado nas inovações, ligado nos lançamentos, nas novas tecnologias, porque isso vai formar uma coisa que nós vamos ter a disruptura da inteligência artificial. Sim. Certo? Mas eu acho que vai demorar muito tempo para que ela nos passe, porque existe aí algumas coisas que eu acho que ela não vai conseguir reproduzir com facilidade, que é a nossa capacidade inovativa, a nossa criatividade, né? E também o conhecimento mesmo, porque o conhecimento, certo? Se você reunir todo o conhecimento do mundo numa máquina, ela não vai ser inteligente porque ela não sabe usar. Então, o que você tem que fazer? Não basta ter o conhecimento aglomerado. Você tem que saber como utilizar, né? Entra aí um negócio que eu falo sempre, que é chamada heurística, né? Você vai lá no Google, consulta lá um tema, né? E aí você encontra 1 milhão de referências. Qual delas você vai usar para aquilo que você precisa? Você tem que ter um senso, certo? Chamado, que vem lá da filosofia, chamado heurística, né? É a capacidade de você gerenciar a informação e as ideias, né? Isso vai ser muito importante para vocês e eu prometo aí para vocês que eu volto a falar disso numa live futura aqui. Está confirmado, por favor. Obrigado. Nossos agradecimentos. E para a gente poder terminar essa aula, que foi uma aula aqui para mim, normalmente a gente faz um brinde com os nossos convidados e o compromisso de que o convidado jamais diga qual é o conteúdo dessa caneca. Gente, um abraço, um bom feliz de ano, um bom feliz, né? Final de ano para o pessoal. 2024 venha cheia de saúde, cheio de energia, cheio de grandes negócios e, por favor, continue nos seguindo e continue confiando, né, na nossa especialidade, na proposta de valor que nós temos na TTI. Nos vemos de novo em 2024. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado.